Cuidados no início da vida espiritual, dicas e estratégias. Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyoti Gamaya Mrityorma Mritam Gamaya Om Shanti 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 Om Stapakaya Chodharmasya Sarvadharma Swarupine Avatara Varishtaya Ramakrishnaya Te Namaha. Então, hoje continuamos aquele capítulo sobre os cuidados, né, na vida espiritual, do livro Meditação e Vida Espiritual de Yatisvarananda, né? E vou compartilhar aqui a tela que eu botei alguns resuminhos para facilitar, já que a gente está à distância, né? Aqui eu coloquei essa imagem porque ela tem alguns simbolismos aí, né? Alguém quer comentar alguma coisa olhando essa imagem, o que que de repente pensa sobre ela? É uma montagem, tá, gente? De estar no cume, né? No cume de, quer dizer, já tem um caminho percorrido, está no cume observando uma luz, uma galáxia, uma coisa, uma energia muito poderosa. É uma ideia de elevação, né? De Uhum. estrada para trás e de algo para frente, que é o próprio infinito, né? E você é como se você também fizesse parte de tudo isso, é essa a ideia. E sempre elevado, quer dizer, a gente deve sempre buscar as coisas mais elevadas, que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Eu digo, na vida, a própria vida cotidiana, no lazer, que às vezes a gente tem, assim, sempre buscar o mais elevado, sempre buscar a virtude, né? Então você tá num caminho em direção a tudo isso. E olhando, assim, num sentido, é como se essa pessoa tivesse também no centro de tudo isso. Ela faz parte de tudo isso, ela é tudo isso. E se você olhar numa outra perspectiva, a gente poderia dizer que não só ela está no centro disso, mas isso está no centro dela, né? Se você coloca isso como sua meta, seu objetivo, isso passa a ser seu centro. Então, quando você foca, facilita você não perder a direção. Essa é uma das dicas na vida espiritual, você ter clareza de qual é o seu foco, para você não se perder. Porque, primeiro, porque são múltiplas possibilidades, são múltiplos caminhos, são múltiplas escrituras, são múltiplas, enfim, são múltiplas correntes de pensamento, são múltiplas coisas que você pode fazer. Se a gente, na vida moderna, já se percebe às vezes confuso com relação às nossas prioridades materiais, sabe? Aqui falando materialmente, né? Às vezes a gente fica atrapalhado, confuso, com tanta demanda, com tanto grupo do WhatsApp. Veja, isso tudo nos ajuda, mas também nos atrapalha quando se torna excessivo. Na vida espiritual é a mesma coisa. Quando a gente, às vezes, se coloca, às vezes, tanta ocupação, tanta corrente de pensamento divergente. Quando eu falo divergente, não quer dizer necessariamente que elas se anulem, não é isso. Mas quer dizer que, se você está indo nessa direção, não dá para você ir nessa direção ao mesmo tempo. Vai chegar uma hora que você vai se enfraquecer. Então, às vezes, utilizar duas técnicas de meditação completamente diferentes. Uma que é com foco, né, focada, por exemplo, com um instrumento, e uma outra difusa. Quando você coloca a mente num funcionamento difuso, é completamente diferente de você colocar a mente num processo, né, focado, utilizando alguma âncora, sabe, nessa mente. Então, assim, a gente precisa compreender isso para a gente não se perder e não gastar energia à toa. É como a pessoa fazendo atividade física, academia, aí começa a preparar a musculatura. Você inflama o músculo, não é? Para o músculo começar ali a se desenvolver. Quer dizer, o próprio exercício não deixa de ser uma agressão ao músculo, mas a partir dessa agressão, que não sendo excessiva, ela é saudável. Ela faz o músculo o quê? Se desenvolver. A musculatura, né? É se desenvolver. Mas se você chega, estou sentindo um pouquinho de dorzinha aqui, eu vou tomar um relaxante muscular, o que que você faz? Naquela hora você sente um alívio, não sente? Porque tomou o relaxante muscular, não vai sentir mais aquela dorzinha, o incômodo, né, o desconforto.
Mas aí todo o processo que você vinha adquirindo com o desenvolvimento dessa musculatura vai por água abaixo, porque você faz o sentido inverso, sabe? Do que você estava fazendo com o trabalho na musculatura. Então, isso na vida espiritual também acontece, porque você vai numa direção, começa a fazer um exercício X, se fortalecer, porque depois que você começa a adquirir uma rotina, que é uma coisa difícil, as pessoas sabem como é difícil você estabelecer uma nova rotina ou colocar algo novo na sua rotina. Depois que você estabelece, você transformar isso em algo vívido para você. E colocar intensidade nisso para transformar isso em algo vívido. Aí que você vai começar a desfrutar da prática. Até então você não desfruta tanto assim, às vezes é até tedioso. É que nem também na academia. Quando você começa, é meio cansativo, a musculatura não quer, porque ela não está preparada, não está condicionada. Só que depois que você condiciona, a própria musculatura, o próprio corpo começa a te pedir, a te lembrar: olha, vamos fazer atividade física, vamos para a academia, ou vamos caminhar, não é? Então, na vida espiritual, a mesma coisa também acontece. Então, mas aí a gente precisa entender esse movimento para a gente não fazer coisas que atrapalhem, né? Que prejudiquem a gente indo nessa direção. Então, a gente precisa da disciplina, criar essa disciplina diária, a intensidade para transformar isso em algo vívido, algo que seja realmente presente em você, e você se conecte com essa espiritualidade, não simplesmente como uma coisa intelectual, para daí você desfrutar. Então, às vezes, o processo ele pode ser grande. Esse caminho que vocês estão vendo aqui nessa imagem pode ser esse processo de você continuar, que é tedioso. Até você chegar ali no cume dessa montanha, você não está vendo essa imagem linda dessa galáxia. Você está vendo só, talvez, o próximo degrau, entende? Então, não tem problema. A gente pode ter as duas coisas, a noção de onde a gente quer chegar, e a gente nunca sabe exatamente, porque para você saber exatamente, você já teria que ter realizado. Então, você tem uma noção por ouvir dizer pelas escrituras, pelos mestres, mas você efetivamente não sabe, mas você tem a noção da direção. E aí que obviamente, as escrituras, as práticas todas, elas te dão a direção, te dão o norte, né? Só que você ainda não vislumbra isso, você vislumbra degrau por degrau. Então, você mantém dentro de si onde você quer chegar, mas busca a satisfação da superação de cada degrau. Porque se você não fizer isso, dificilmente você vai vencer o tédio do primeiro estabelecimento de rotina, né? Que é a repetição, sem dúvida, a repetição. Da mesma forma, voltando à nossa analogia aí, a atividade física é repetição. É repetição. Por mais que você seja criativo, mude de aparelho, faça isso e aquilo, mas de qualquer forma, tudo é repetição. E a gente não quer repetição porque a mente, ela está acostumada com o quê? Com a novidade. Então, hoje em dia, a novidade ela é muito abundante. Então, um dos desafios para a prática da meditação na vida moderna é a excessiva, vamos dizer assim, o excessivo, né, bombardeio que a gente tem de coisas que são prazerosas, coisas que ficam variando. Então, assim, é o tanto de imagem que a gente recebe, é um tanto de áudio, é um tanto de texto, é um tanto de tudo. E, às vezes, a gente, além de ficar, assim, tão, vamos dizer assim, bombardeado de tudo isso, né, dessas informações, e elas em si mesmas não são ruins. O ruim é o excesso, porque você não tem tempo para processar, né? E aí fica aquele lixo que você não assimila bem e não transforma isso em realização. Porque o que é bacana é que tudo que entrar em você, que seja útil, se transforme em realização. Então, se você leu, não importa a quantidade, o ideal é que se você ler uma página, por exemplo, do Bhagavad Gita, ou do Evangelho de Sri Ramakrishna, ou da Bíblia, que você pegue um versículo, deguste aquilo e procure transformar aquilo em realização. Ou que você leia um capítulo, ou que leia uma página, mas que você busque transformar em realização. Ou uma mensagem que você recebe, uma mensagem bonita, né, inspiradora, procurar, assim, vislumbrar isso na sua vida diária. Se não, amanhã ou depois, no mesmo dia, você recebe outra mensagem, que lindo, e fica aquele, sabe, só assimilando não, colocando para dentro, mas sem processar tudo isso. Então, isso não é saudável, porque isso gera agitação mental, mesmo com coisas boas. Então, estou colocando aqui
o perigo até das coisas boas, porque elas excessivas, elas não fazem bem, né? Às vezes a gente pensa assim, não, mas é positivo, faz bem. Não, não faz, porque agita a sua mente. Então, assim, basta um pensamento diário, basta uma, sabe, que você possa praticar aquilo. Então, hoje eu vou, de repente, praticar a gratidão, hipótese, né? Foca naquilo hoje. Aí, de repente, entra outra coisa, aí você vai, você vai, você vai, você vai. Daqui a pouco você tem tantas possibilidades que você não usou nenhuma, né? Então, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, né? Então, esse é um dos desafios, porque aí você fica querendo a novidade e a vida espiritual, no início, ela não tem novidade. É muito raro, às vezes, a pessoa, no início da vida espiritual, porque depende do nível de evolução dessa pessoa, né? Quanto ela já caminhou na estrada, né? Ou até do momento, né, que ela se encontra. Então, é um desafio de você superar o tédio, essa monotonia da repetição. Então, a gente tinha falado um pouco disso das vezes passadas também, né? E aí a gente hoje retoma aqui, avançando um pouquinho, lembrando alguns conceitos que a gente também falou da vez passada, para a gente não confundir, né? Apego com amor, porque não é, e aversão e apego são faces da mesma moeda, para a gente também não se iludir. Porque às vezes a gente acha porque está tomando aversão para as coisas, sei lá, do mundo, ou disso ou daquilo, tô ficando superior, tô ficando evoluído. Isso tudo é besteira. E que o desapego também não é indiferença, tá? Porque esse desapego, como aspas, né? Indiferença, na verdade, é uma pseudo-superioridade, é uma fantasia de superioridade. Aqui a gente tem algumas dicas que o Swami Yatisvarananda ele coloca no texto, né? Para você então desenvolver até uma empatia, né, pelas outras pessoas, para você desenvolver o altruísmo, né, para superar essa questão do egoísmo, porque o egoísmo nos torna apegados. É o egoísmo, é o interesse pessoal em tudo que nos torna apegados e sofrendo quando aquilo vem contrariamente às nossas expectativas. Então, ele propõe assim, sugere, né, o exercício da gentileza, o alegrar-se com o sucesso alheio. Isso é uma prática que ela é fundamental, porque ela ajuda a gente a eliminar a inveja. Inclusive, tem uma frase que eu vi hoje, falando de frases inspiradoras, né? Hoje é o dia do aniversário de São Francisco de Assis, e hoje eu recebi uma frase dele falando exatamente que era para você cultivar a alegria pelo sucesso do outro, para que você não tenha inveja dessa pessoa estar bem, ter conquistado alguma coisa que você possivelmente ainda não tenha conquistado. E aí ele sugere também a prática do contentamento. Não sei se vocês lembram, mas nos 8 passos do yoga, a gente tem yama e niyama. Nos niyamas, nós temos um dos passos, um dos itens, né, do niyama, um dos niyamas, é praticar o contentamento, que é santosha. Esse contentamento, ele faz com que você não fique sempre com uma postura de necessidade, sabe? Sempre carente de alguma coisa que você ainda não possui, sempre questionando, de repente, uma virtude que acha que ainda não tem, ou uma prática que você ainda não conseguiu. Então, você vai se contentando com o que você tem. Só que esse contentamento, ele é um contentamento da alma, do ser, ele não é um contentamento que te paralisa. Porque o contentamento que te paralisa, ele não é saudável, ele, na verdade, não é contentamento, ele é estagnação, que é completamente diferente. Então, aqui, usando uma linguagem que a gente, né, fala dos gunas, né, esse contentamento é uma propriedade de sattva, e não de tamas, tá? Tamas leva você para a estagnação, para a inércia, é obscuro, é fechado, é egoísta. Já esse contentamento, ele é, vamos dizer assim, envolto ele é permeado por sattva, que faz com que você, na verdade, tenha mais clareza sobre tudo, sobre você, sobre o outro, sobre os acontecimentos. Então, você pode praticar o contentamento até sobre as situações adversas da sua vida. Aí você pensa assim, poxa, mas como fazer isso? Porque é legal você ter esse contentamento somente com as coisas que lhe agradam, né? Mas é aquele exercício da gratidão sobre tudo que lhe acontece. Porque tudo que lhe acontece vai trazer alguma coisa boa. A gente pensa que não, né? Porque na hora da adversidade você só vê o ruim. Mas toda situação desafiadora, problemática, o que te causou qualquer constrangimento, qualquer dor, ela vai te trazer lições, ela vai te trazer principalmente fortalecimento espiritual.
Porque quanto mais a gente for capaz de suportar as adversidades da vida, mais espiritual nós estamos nos tornando. Porque às vezes a gente pensa assim, que para medirmos a nossa evolução, o nosso progresso espiritual, é a capacidade de, por exemplo, prever o futuro, ver as coisas, ver a luz espiritual. Não, não necessariamente, sabe? Muitos mestres falam isso, que é a capacidade que você tem de suportar os acontecimentos. Aí, poxa, aí você pensa assim, poxa, mas não tem nada de especial nisso. Gente, tem muito. Você não tem noção que quando você é capaz de suportar alguma coisa que você passa, você, sem querer, inspira outras pessoas. Aí aqui ele dá uma dica bonita. Ele fala assim: aproximar-se de Deus para orar pelos outros. Porque quando você se aproxima de Deus e ora pelos outros, há uma mudança. Porque você, primeiro, que você se conecta com a fonte e você entrega, né, para Deus aquilo que você, de repente, seria o seu anseio por essa pessoa que você não sabe efetivamente o que é melhor. Então, você pode pedir força para que essa pessoa tenha força para suportar o que ela está passando, para que Deus possa aliviá-la na medida daquilo que for possível, não é? Mas não dá para a gente ficar tentando interferir diretamente, né? Assim, achando que a gente tem esse poder. Então, você entrega para Deus nesse sentido, né? E aí, além disso, isso faz com que você possa perceber Deus naquela pessoa que está sofrendo. Não só você orando para Deus, né, num sentido macro, mas no sentido micro, reconhecendo que é Ele ali naquela dor, que é Ele ali naquela condição, que é Ele ali aprisionado naquele corpo, sabe? Então vem um sentimento de compaixão muito grande, vem uma força muito grande, vem uma irmandade mesmo muito grande, sabe? Algo assim impressionante. Então, você vem e começa a observar tudo aquilo que você tem em termos de saúde, de consciência, de tempo, mesmo que você queixe do tempo, queixe da consciência, queixe da sua condição, quando você se depara com outras realidades, você vê que, puxa, tem gente enfrentando desafios maiores, né? Então, aí meio que te dá uma obrigação de se esforçar mais ainda, sabe? Porque a gente se acomoda. A gente se acomoda, às vezes, nas nossas queixas, por isso aí vem a importância de praticar o contentamento, porque aí a gente elimina essas queixas. Queixa num sentido familiar, sabe? De você ficar queixando-se para os outros, né? Nesse sentido. Agora, é claro, você pode conversar com alguém sobre isso, conversar com sua amiga, conversar com alguém. Não é nesse sentido que eu estou colocando, não. Eu falo daquela pessoa que tem uma postura de vida queixosa, sabe? Que está sempre lamuriando, está sempre reclamando da vida, sempre reclamando de tudo, né? Então, isso aqui são pequenos antídotos, né, que ele sugere, tá? E aí ele coloca aquela ideia também de você procurar ver Deus nas pessoas, amar a Deus nos outros e em tudo. E isso é uma prática que nos aproxima daquilo que é, de fato, o monismo. Porque no monismo você realmente vê tudo, é tudo, sabe? Porque às vezes as pessoas teorizam essa unidade que não experimentaram. Porque quando você experimenta essa unidade, não tem rixa, não quer dizer que tenha coisas que você não goste, não é isso. Mas você não fica preso a isso, não fica levando aquilo, guardando aquilo. Então incomoda, você vai, fala, resolve ali, pronto, acabou, não fica mais na sua mente, gastando a sua energia, né? E aqui o Swami, então, ele traz alguns ensinamentos e ele faz um questionamento. Quem são os nossos verdadeiros parentes? Porque uma das coisas que ele fala, dá também como sugestão, que a gente não se sinta proprietário das pessoas, né? Daqueles que são os nossos parentes consanguíneos. E não permita também que as pessoas tenham por nós um sentimento de posse, que isso não é nada saudável, isso agita também a mente, né? E nos aprisiona uns aos outros. E aí ele fala aqui, respondendo, né, na verdade, com o Sri Shankaracharya. Shankaracharya é exatamente aquele que trouxe, é o grande monista, na verdade, né? É o grande monista. E é engraçado que ele, mesmo sendo o grande monista, ele tem uma relação dual com o guru dele. Ele escreveu poemas, sabe, de gratidão, de louvor ao guru. Então, é quase como se dissesse para a gente, não tem problema nenhum você estabelecer uma relação dual. Na verdade, toda relação ela é sempre dual, tá? Porque para ter relação tem dois. Mesmo que seja
temporário ou aparentemente dual. Então, a relação de amor, quando você tem a relação de amor com o ser amado, quer seja com Deus também, você está se colocando como o adorador e aquele que é o bem-amado. Então, são dois, até a hora que você se funde e deixa de existir o adorador e o adorado para existir somente o próprio amor. Mas para você desfrutar deste estado de consciência, que é além do sentimento, então, quando há dois, nessa relação do bem-amado, né, e daquele que ama, né, o amante e o bem-amado, você tem ali a ideia de separação, a saudade, a busca pela prática espiritual intensificada para você desfrutar de Deus, para você se aproximar dele, isso é necessário. Então, quanto mais você intensificar essa vontade de se aproximar de Deus, isso é muito bom. E aí, para que no momento de comunhão, você possa experimentar o amor não mais como sentimento, né? Não mais como comportamento, como atitude, mas como estado de consciência. Nesse momento não há dois, não há separação. Essa é a comunhão. Então ele fala, Shankaracharya fala que na verdade os verdadeiros parentes dele eram os adoradores de Shiva, né? Então assim, ou colocando aqui Shiva como absoluto, né? É uma outra forma de ver o absoluto, como Shiva, como a gente comentou que Ganesha também às vezes tem essa representação, né, do absoluto. Então, entendendo que os adoradores do absoluto, os adoradores de Deus, são, na verdade, os seus verdadeiros parentes, porque esses colocam você em direção à sua meta, diferentemente daqueles outros que são meramente consanguíneos e puxam você para baixo, puxam você para, por exemplo, focar-se só nos apelos do mundo mesmo. Como aconteceu na vida de Shri Ramakrishna, que o irmão dele, preocupado inclusive com a subsistência, né, da família, porque eles eram muito humildes e ficaram em piores situações após a morte do pai. Então, ele já queria ir preparando Ramakrishna para estudar, para ir para o estudo secular, né? E para depois, possivelmente, trabalhar. E ele, quando Ramakrishna, então, quando vai à escola, e que ele vê que, na verdade, todo aquele ensino era voltado para as coisas do mundo, e não para a formação da pessoa, sabe? Não para aproximar a pessoa de Deus também. Então, ele dizia assim, para que eu quero um estudo desse só para ganhar dinheiro? Quer dizer, não fazia o menor sentido isso para ele, né? Então, ele abre mão enfim, de seguir esse caminho, né, desse tipo de ensino. Agora, veja, mesmo assim, sem ter tido um estudo formal, a sabedoria dele era tanto que ele revolucionava, entendeu? O pensamento das pessoas, impactava o pensamento das pessoas com coisas simples do cotidiano. Então, só essas pessoas muito magnânimas são capazes de pegar as coisinhas mais simples do cotidiano e solucionar os problemas mais complexos, porque a ponto dele influenciar pessoas na física, na matemática, na literatura, na psicologia, no isso, naquilo, sabe? Sem ter saído do lugar, sem ter saído de lá. Ele não saiu de lá, ele ia, no máximo, ali visitar um ou outro discípulo por aí. Quer dizer, ele nunca viajou, nunca saiu fora, né, da Índia, nunca... E vejam o impacto dele, né, no mundo. É porque a gente conhece pouco, chegou pouco para a gente aqui no Ocidente, sabe? Mas quando a gente começa a ler aqueles antigos pensadores e ver por que eles foram buscar em Ramakrishna, o que eles viram em Ramakrishna, porque Ramakrishna era tido como louco, o louco, né, o louco divino, né? Mas louco de quê? Louco de amor. Mas aí você pensa assim, louco de amor, por quê, né? O que acontece quando a pessoa fica louca por amor? Ela sai daquela formatação que a gente está acostumado, não sai? Ela rompe aquele padrão que você, de repente, está sempre separado do outro. Então, ele viu unidade em tudo. Ele viu unidade em tudo. Então, você experimentar o amor nesse nível, expressar o amor nesse nível, não tem limite para você. Então, ele não se cabe no próprio corpo, entendeu? Imagina aquela galáxia lá que a gente, né? Naquela primeira imagem. Vocês imaginam aquela galáxia contida naquele corpo? Fica estranho, não fica? Mas no fundo está lá, né? Porque o Atman está lá. E tudo, na verdade, acontece dentro.
né? A gente pensa que está fora, né? A gente pensa que está fora. Por isso que o caminho espiritual é uma via para dentro, para você encontrar tudo isso dentro. Aí cessa carência, cessa preocupação com os erros passados, você começa a ficar mais fortalecido. Então, assim, esse pensamento de unidade te gera uma força interior muito grande. Não quer dizer que você tenha desfrutado da unidade ainda, mas só de você entender um pouco, ainda que intelectualmente, esses conceitos, ele já te expande, né? Já te ajuda. E aqui, que são algumas estratégias que o Swami Yativarananda coloca, que é a gente, na relação, então, com esses parentes, que ele fala assim, que são os parentes, né, humanos, né, assim, são os consanguíneos, ou não, né, porque às vezes são aqueles que a gente escolheu também para viver, ou que vieram a reboque, né, que a gente brinca, né, que quando você casa, você sempre casa também com a família, né, acontece isso, e às vezes é difícil um pouco a convivência. Então, ele sugere que você viva no mundo como hóspede. Então, quando você vive como hóspede, você não se envolve tanto naquelas picuinhas, naquelas coisinhas, você mantém uma postura, você procura, inclusive, dar o seu melhor, né? Porque quando você deixa de ser hóspede, para muita gente, a sensação que dá é que a pessoa começa a ficar largada, né? Meio que já fica aquela assim, íntimo demais. Aí deixa de ter aquele cuidado, uma certa distância respeitosa que ela é necessária com as pessoas, né? Porque quando você começa a misturar demais, você chega assim, não enche o saco, né? Você começa a usar uma linguagem já assim, feia, né? Assim, vamos dizer, sabe? E quando você vai fazendo isso muito, assim, demais, você vai perdendo o respeito das pessoas e as pessoas também vão perdendo o respeito por você. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente vai vendo aquilo que nos cabe, aquilo que nos interessa também, né? A partir dessas ideias que ele dá. Daí ele fala assim, não ter a ideia de propriedade sobre os parentes, não levantar reclamações, aquilo que a gente havia comentado antes, né? De não ficar assim sendo uma pessoa reclamona o tempo todo, sempre vendo o lado negativo da vida. Também não é aquela fantasia também do falso positivismo, sabe? Assim, a pessoa fica, ai, tudo maravilhoso, não, tudo está lindo. Não, não está também, né? Por favor, né? Não é isso. Mas é não ficar com aquele vitimismo, né? Porque às vezes a postura de reclamação gera uma postura de vitimização. E quando você tem a vítima, o que você tem do outro lado? O algoz. Então, toda vez que uma pessoa se faz de vítima, quer dizer que inconscientemente ela está dizendo que a outra pessoa é o algoz. Tem um algoz ali na relação, entendeu? Então, se fazer de vítima parece ser superior, mas é perverso, tá bom? Então, é legal a gente perceber que tem um grauzinho de perversidade nisso, de egoísmo. Então, é legal isso a gente observar, para a gente também não cair nessa cilada e a gente não cair na cilada também do vitimismo dos outros, nem da gente se tornar vítima, nem da gente cair no vitimismo das outras pessoas e ficar, às vezes, com raiva porque a pessoa está transformando você no algoz, né? Outra coisa que ele dá sugestão é de nós termos a ideia de sermos administradores das coisas materiais e não proprietário dessas coisas. Porque quando você se sente administrador de alguma coisa, você, em geral, não se apega. Então, fica mais fácil você passar pela vida, pelas coisas que são transitórias. A vida muda, os governos passam, mudam, vem leis diferentes, muda tudo. E aí, para você não se perder diante de tudo, de todas essas mudanças que não foram vocês que causaram, você precisa encontrar um ponto de estabilidade para você passar por todas as incertezas. A vida é incerteza, né? Mas você pode encontrar um ponto de estabilidade. É isso que a vida espiritual nos proporciona, colocar nossa estabilidade no nosso interior, na capacidade que temos, por exemplo, de enfrentar as adversidades, nessa força interior da presença do Espírito Divino em nós, não nas coisas do mundo, não nas relações com as pessoas, porque tudo tem altos e baixos, né? Tudo é temporário, tudo se modifica. Então, se a gente colocar, a gente vai sofrer. Então, a gente precisa colocar o centro onde ele é devido, e aí você vivencia as coisas, boas e não boas, você vai vivendo, né? As mudanças que virão, algumas são necessárias, outras não, outras são absurdas, mas você precisa sobreviver a elas, não é? E aqui ele também fala de liberar a mente das associações puramente humanas, na verdade mundanas, tá? De apego e de aversão.
Então, para você observar isso, aonde a sua mente está muito apegada, aonde a sua mente tem muita aversão. Porque nesses dois extremos, gera o quê? Agitação na mente. Está fazendo sentido isso? A mente fica muito agitada. Quando a sua mente fica muito agitada, é mais difícil meditar, é mais difícil se concentrar num trabalho, não é? Muito mais difícil, é mais difícil estudar. Se a mente está agitada, você não consegue estudar. Você senta ali para estudar, e daí a pouco você pega o celular e olha o celular, aí daí a pouco você levanta, você vai tomar um suco, tomar uma água, comer um biscoito, comer uma fruta, comer. Aí daí a pouco você liga alguma outra coisa, aí você liga para alguém, você passa uma mensagem, daqui a pouco você nem lembra mais que estava estudando, porque a mente está agitada, aí ela fica buscando, sabe, alguma coisa para alimentar essa agitação, para continuar, né, nessa loucura, né? Então, são estratégias a gente, pelo menos, fugir dos extremos. Veja, nós não vamos eliminar de uma vez só todos os apegos e todas as aversões, mas pelo menos se a gente se livrar dos extremos e a gente começar a observar o que nos causa apego, né, ou pelo menos onde estamos apegados, a gente começa a, de repente, criar um certo distanciamento necessário dessas situações, tanto da aversão quanto do apego, tá? Quando acontece isso, a gente viu na semana passada que, em geral, as pessoas acabam desenvolvendo uma certa indiferença às outras pessoas relacionadas a essa questão de apego e aversão. Mas isso só pode ocorrer no início, porque isso não é benéfico. No início, ok, mas depois você tem que mudar isso, porque essa indiferença, na verdade, ela vira orgulho, ela vira uma falsa superioridade, que não é espiritualidade, em hipótese alguma, e não é desapego também não, tá? A gente viu antes, né? Então, são pequenos detalhezinhos. E aqui ele fala também para libertar-se desse excessivo sentimentalismo. Sentimentalismo não é amor. Não quer dizer que você não possa ser romântico, atencioso, não é isso? Gentil nas relações, isso é super bacana, porque você está proporcionando coisas boas. Mas é o excessivo sentimentalismo, principalmente quando as coisas são fora daquilo que você espera. Então, você não é satisfeito naquilo que você espera, você não tem a atenção que você gostaria, né? Você não tem o reconhecimento de valor que você gostaria. Aí você fica muito afetado pelo comportamento das outras pessoas, ou pelo que pensam as outras pessoas. Então, esse sentimentalismo que ele está falando aqui é nesse sentido, tá bom? Aí ele dá uma sugestão também aqui, que é procurar, né, manter o foco no Espírito de Deus, né, no Espírito Supremo, que habita todas as pessoas. Então, tá com dificuldade com alguém, só pelo menos lembra que Deus está ali também naquela pessoa. Pelo menos você lembrando disso, você desprega um pouco daquela animosidade ou daquela raiva que vem quando a pessoa te incomoda. E essa raiva pode ser de mãe, de pai, de esposo, de esposa, de filho, de amigo, de parente, do que quer que seja, de colega de trabalho, tá? Bastou frustrar, gera raiva. É normal isso, tá, gente? É normal. Aí, quando você faz isso, pelo menos você não deixa essa raiva tomar conta de você. Aí ele fala, né, de aumentar a intensidade, que eu comentei com vocês. Então, durante a sua prática, procura aumentar a intensidade para você tornar essa percepção do Espírito de Deus no outro ou em você algo vívido, que seja uma sensação de paz, que seja, às vezes, o olhar para o outro com mais amorosidade. Porque quando você reconhece que Deus está no outro, vem naturalmente uma amorosidade, sabe? Você deixa de ser tão julgador, né, do outro, né? E isso vai te gerar mais estabilidade emocional. Esse é um pontinho. Então, aqui, agora, nessa parte aqui que Swami Vivekananda fala sobre a questão do amor. Aí depois eu leio e falo um pouquinho sobre a questão da raiva. Ele fala das diferentes formas, sabe, de você se relacionar com Deus. E ele fala, uma delas é você se relacionar com Deus como ele sendo o seu bem-amado. Quando você se relaciona com Deus como sendo o seu bem-amado, você não tem distância de Deus, você não tem vergonha de Deus, você não é pequeno diante de Deus, você não é mendicante diante de Deus, porque quando ele é o bem-amado, ele está tão próximo, tão íntimo, que você pode revelar a ele qualquer coisa, e você não se envergonha diante dele, da mesma forma que num relacionamento a dois, de um casal, que haja intimidade, inclusive física, a pessoa não tem vergonha mais do seu próprio corpo, não é?
Da mesma forma que quando você estabelece um relacionamento assim com Deus, você não tem vergonha dos seus erros, porque uma das coisas que atrapalham a vida espiritual, a vergonha que a gente tem, às vezes, dos nossos equívocos, dos nossos erros passados. Só que diante de Deus, essas coisas ficaram para trás, não é isso. Ele não está olhando para você nesse nível, né? Então, aí que vem a necessidade da renúncia, de você renunciar até aos seus erros passados. É claro que aqui a gente está falando de renunciar na mente o pensamento sobre aquilo que ficou do passado, sabe? Viram aquela imagem que a gente, né, estava no início, que era uma estrada, um caminho, né, uma escada. Imagina se você ficar sempre na mente com o primeiro passo, o primeiro degrau. Você não caminha, ou se você tentar caminhar, você cai. Começa a subir escada lendo celular, vendo celular, que você não está presente, não está olhando onde você está pisando, né? Você provavelmente vai ter um problema, vai ter uma dificuldade, pode cair, pode tropeçar, não é? Então, ali a pessoa não pode ficar paralisada num dos degraus, senão ela não se aproxima. Então, os erros ou os acertos, porque aí agora eu vou colocar um outro ponto, que é a questão dos acertos também. Porque às vezes a gente só se culpa porque fica com a mente voltando no passado de erros, né? De culpas e etc., não é verdade? Só que se você ficar voltando do passado até dos seus acertos, já passou, bacana, já te constituiu, porque tanto o erro quanto o acerto constituíram você no que você é hoje. Teu aprendizado, tua força estão aqui, do que você acertou, do que você errou. Porque tudo é informação, tudo é experiência, né? Mas se você ficar pensando nesse passado do acerto ou do erro, você não está presente. E a relação com Deus é presente. Para você desfrutar da presença dele, é presente. Não é passado. Então, quer seja bom, quer seja não bom. Então, aqui foi bom para desmistificar, né? Porque às vezes a gente se culpa por causa de passado, de ficar pensando, não, mas se você ficar pensando também no bom, porque um dia eu fui assim, eu fui assado, um dia eu consegui isso e agora, né, não tenho isso, eu não tenho aquilo, e fica voltando só nas coisas boas que viveu, né? Fica naquele saudosismo. Tudo bem, pode voltar no saudosismo em algum momento, às vezes para reaver algum tipo de força, que isso é bacana, da mesma forma que no erro também pode voltar para você ver, onde eu errei, para não errar mais, ok, é aprendizado, mas não deixar a mente paralisada lá. Então, a renúncia ela é necessária nesse sentido, tanto para as boas recordações quanto para as más recordações, tá? Então, aqui no livro Bhakti Yoga, que é um livro maravilhoso, deixa eu botar aqui, ó, para vocês verem, né, de Swami Vivekananda, tem uma partezinha aqui no final que ele fala assim: o amor deve chegar ao seu verdadeiro destino, ou seja, deve ir para ele, para Deus, que é realmente o infinito oceano de amor. Todos os rios fluem para o oceano. Mesmo a gota de água que desce pela montanha não pode interromper seu curso após alcançar um riacho ou um rio, por maior que seja ele. Por fim, mesmo aquela gota, de alguma maneira, encontrará o seu caminho para o oceano. Olha que bonito isso. Quer dizer, mesmo o menor esforço em direção a Deus encontrará o seu caminho, chegará ao seu destino. Deus é a única meta de todas as nossas paixões e emoções. Se vocês quiserem zangar-se, zanguem-se com Ele. Olha que bonito isso, né? Ou seja, para você sentir a vontade com Deus, não tem vergonha com Deus. Se você está chateado com alguma coisa, se você quer reclamar, reclama com Ele, né? Que Ele coloca, zangue-se com Ele, né? Repreenda o seu amado, repreenda o seu amigo. Aí que ele bota tudo em letra maiúscula, mostrando que é o bem-amado, né? Deus, né? Quem mais vocês podem se arriscar a repreender? Porque, afinal, não é Ele, não é sempre Ele em todos os papéis. Essa é a visão monista. E aí ele continua aqui: nenhum mortal suportará pacientemente sua raiva, haverá sempre uma reação. Se vocês se zangarem comigo, certamente reagirei de imediato, pois não posso suportar facilmente a sua raiva. Digam para o bem-amado: por que tu não vens a mim? Por que me deixas tão sozinho? Onde está a alegria senão nele?
Que prazer pode haver em pequenos punhados de terra? É a essência cristalizada do prazer infinito que devemos buscar, e ela está em Deus. Então você pode mostrar a sua raiva para Deus, colocar a sua raiva para Deus. Você não precisa negar isso para Deus, né? Não é nesse sentido, né? Inclusive, com relação à própria insatisfação de, às vezes, você fazer a sua prática e não obter o resultado que você almeja. Então, sempre colocando para Deus, sempre clamando e clamando para ter mais amor, para ter mais vontade de praticar. Porque se a gente fica esperando a vontade, a gente não pratica. Então, pratica e ora para Deus para ter mais vontade, para daí você prosseguir com mais facilidade, né? Assim, tranquilidade. Aí ele continua aqui falando que todas as nossas paixões e emoções se elevem a Ele. Elas existem para Ele, porque se não alcançarem seu alvo, elas se dirigirão para baixo e tornarão você uma pessoa vil. Então, isso é interessante a gente perceber, porque essas paixões, tudo isso existe, e, na verdade, tudo isso provém dele. Só que quando você dá um direcionamento, né, para baixo, para as coisas mais baixas da natureza humana, às vezes num sentido até animalesco, você perde, né, aquela sutileza e você se torna vil por conta disso. Agora, quando você dirige isso à meta, que é Deus, até a mais baixa entre elas, então até a mais baixa paixão, né, ou emoção, se transfigura. Olha que bonito. Então, isso é uma característica do caminho do amor, que você não precisa negar suas emoções, por mais horríveis que elas possam ser. Aqui a gente não está falando só das emoções agradáveis e bonitas, a gente está falando de todas. Direciona todas elas a Deus. Oferece isso para Deus. Isso é um caminho Bhakti, né? E aqui ele fala que elas, então, se modificam. E aí ele fala assim, todas as energias do corpo e da mente, não importa como possam se expressar, tem a Deus, né, tem o Senhor como seu único objetivo, que é esse ekayana, que é o caminho único, né? Em sânscrito significa o caminho único, a jornada única. Então, tudo, na verdade, se direciona para Deus. A gente, sem saber, tenta direcionar para outras coisas, aí se arrebenta, sofre, né? Fica fragmentado, fragilizado, até a hora que você entende que a direção que você estava dando estava errada, equivocada, e aí você procura realmente direcioná-lo. E isso me fez lembrar, inclusive, um versículo da Bíblia, né? Quando fala dos mandamentos, que daí fala de você amar a Deus, né? Com todo o teu coração, com toda, né, a tua energia, enfim, com todo o teu potencial, quer dizer, direcionar tudo que você possui para esse amor por Deus. Aí ele fala assim, todos os amores, né? Vivekananda fala, todos os amores e todas as paixões do coração humano devem ir para Deus. Ele é o bem-amado. Quando a gente lê isso aqui, talvez para algumas pessoas pode ser, então não posso amar mais o meu filho, meu marido, meu namorado, sei lá, minha esposa, né, meu amigo. Não, não é isso. Reconheça no amor ao seu filho, ao seu marido, à sua esposa, ao seu amigo, que é o amor de Deus que está ali, né, brotando. Então, quanto mais você aperfeiçoar esse relacionamento, mais você vai se aproximar do amor efetivamente divino. E aí ele fala assim, quem mais pode este coração, né, o seu próprio coração amar, né? Ele é o mais belo, o mais sublime, ele é a própria beleza, a própria sublimidade. Quem neste universo é mais belo do que ele? Quem neste universo é mais apto a se tornar o esposo do que ele? Quem neste universo é mais digno de ser amado do que ele? Então, que ele seja o esposo, que ele seja o bem-amado. Então, é bacana você perceber que você pode reconhecer que em todos os amores, na verdade, está ali o germe do amor divino. E ali teve um estudo, há 2, 3 estudos para trás, a gente viu que o próprio Shankaracharya também, né, nas escrituras, né, nos Upanishads, fala nisso, que na verdade, você só ama o seu filho, o seu marido, o seu amigo, sua esposa, ou quem quer que seja, porque Deus está ali. Porque se tudo brilha, é porque ele brilha, né? Então você é atraído por esse brilho.
E esse brilho é pelo vigor, é pela virtude, é pela beleza, quando a gente está falando beleza aqui, não está falando no sentido restrito dos padrões modernos, não é isso não. Beleza, no sentido amplo, né? Então, em tudo que te atrai no outro, saiba que está ali o germe, né, da presença divina, que você começa a perceber, se sente atraído por aquilo, né? Então, o que faz você não perder o rumo, porque se você é atraído, por exemplo, por uma pessoa, e a gente está falando aqui que o que te atrai nessa pessoa é Deus dentro dela, só que se você não sabe, não tem consciência disso, você pode ficar extremamente aprisionado ao corpo, por exemplo, dessa pessoa, ou à personalidade dessa pessoa, ou aquilo que essa pessoa pode te proporcionar em termos de satisfação das suas expectativas, por exemplo. E aí você vai sofrer, aí você vai se apegar, aí você não vai amar. Então, é algo para a gente depois refletir mais profundamente. Esse livro é maravilhoso. A gente ainda vai continuar esse tópico, tá, gente? Que ainda tem bastante coisa sobre esses cuidados no início da vida espiritual para a gente falar, tá bom? A gente tem procurado trazer esse tópico de uma maneira bem prática, bem próxima, tá, gente? Daquilo que a gente vivencia, né? No nosso dia a dia, tá? Porque se fica muito só filosófico, né? Às vezes né, não fica assim concreto, né? Tá? E a gente vai continuar também na próxima semana, para a gente fechar essa parte dessas dicas sobre a vida espiritual, que tem algumas coisas que ele fala também sobre a questão da raiva, né? Então, tem mais algumas dicas sobre esse cuidado também com a mente, tá bom? Vamos então fazer um mantra, a gente pode fechar os nossos olhos aqui alguns minutinhos. Om Bhurбhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayati. Possamos nós vislumbrar este ser resplandecente que deu origem a todo o universo. Possa ele direcionar a nossa consciência para a luz. Om, paz, paz, paz. Om Shri Ramakrishna Parnamasu. Om, paz, paz, paz.